Boa noite, a mesa diretora. Boa noite, vereadores, vereadora. Boa noite, munícipes presentes e todos que estão assistindo nesse momento. Nós vamos passar um vídeo hoje, hein? Pode passar. Em face desse projeto que foi desenvolvido, em face desse contrato, a gente entrou no mérito dos valores que foram estimados e o prazo de vigência desse contrato. Então, o valor do contrato na ordem de 109 milhões de reais, 109.557.924. Esse é o valor ponto de partida, né? E esse contrato com uma estimativa de prazo de vigência de 23 anos, podendo ser prorrogado para até 35 anos. Então, divididos esse desembolso em 5 fases. As 4 primeiras fases, que seria uma por ano, né, ela estaria respaldada por um desconto. Nas cláusulas contratuais, quando a gente teve acesso ao contrato, o que nos chamou a atenção é que nas cláusulas que definiam essas fases, elas não constavam o valor que seria despendido ano a ano. Como pode observar, isso a gente colacionou do próprio contrato, nós temos as cláusulas que estão constando ali com XXXX, não sei o que significa o valor. Embora os valores a gente encontrou no processo, nos documentos, então nós conseguimos garimpar os valores que seriam os definidos no contrato, né? O valor dos 109 milhões, nesses 23 anos, 276 meses, iniciaria com um desembolso mensal na ordem de R$ 396.949. Isso seriam valores mensais, né? Com valores que seriam cobertos com a COSIP, a arrecadação da taxa de iluminação pública. Então, os valores nas 5 fases estariam distribuídas da seguinte forma. Na primeira fase, que seriam os 12 primeiros meses, nós teríamos esse valor de 396, né, uma redução de 30%, ou seja, seriam pagos 70% desse valor, na ordem de R$ 277 mil, né, falando em valores redondos aqui. Na segunda fase, que seriam os próximos 2 meses, era de 307 mil, então já com um desconto menor, né, pagaria 77,5% do valor dos 396. E assim sucessivamente, né, na terceira fase, 337 mil, na quarta fase, com um redutor aí de 92,5%, e da quinta fase em diante, pagaria 100% do valor, tá? Esses são os valores nominais que estavam previstos na contratação. Tá? Esses são os valores nominais. Mas, e para a gente fazer a projeção desses valores, a gente precisava se ater à metodologia que seria utilizada para a atualização dos valores desse contrato. Então, nós buscamos qual seria a forma de reajuste, mas o que nos chama a atenção é que, tendo por data base a data de apresentação da proposta comercial no âmbito da licitação que originou o presente contrato. Ou seja, ele retroagiria a 2019, a maio de 2019, que foi o momento em que foi apresentada a proposta, no âmbito da licitação. Então, ele retroagiria a 2019. Então, a gente estaria em 2020 e usaria um indicador de maio de 2019. Então, em maio de 2020, já dispararia o primeiro reajuste. Já teria um reajuste. E aí, a fórmula de reajuste, como vocês podem ver, que está prevista no contrato, ela, inclusive, foi âmbito de discussão no Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas sugeriu que essa fórmula fosse modificada. Ela vai contra o interesse público, na verdade, né? Porque ela diz o seguinte: o índice geral de preços do mercado, que é o IGPM, divulgado pela FGV, ou outro índice que venha substituí-lo no caso de extinção. Então, esse é um dos índices que prevê a correção. É esse, ou a variação da tarifa de energia para a iluminação pública. Ou seja, dentre esses dois, sempre o que fosse maior. Então, isso já vai contra o interesse público, né?
E mesmo que o município fosse adotar o IGPM, ele estaria indo contra o que prevê a lei orgânica do município, que o município prevê o INPC. Então, com base nesses elementos que nós pegamos aqui, a gente fez a projeção daí desses valores. Então, ainda no aspecto correção, tem uma outra situação que mais ou menos se previa que poderia esse valor ultrapassar o que se arrecadava com o COSIP, ou você ter que repassar esse ônus para o cidadão, né? Quando nós voltamos para aquele período de maio de 2019, e usando o IGPM, né, os senhores devem se recordar, nós tivemos uma explosão da taxa do IGPM, né? Nesse período de maio de 2019 a maio de 2020, ela chegou a 31,10%. Então, nós já teríamos um contrato que partiria de 109 milhões, já recebendo uma taxa de reajuste na ordem de 31%. Então, ele passaria praticamente para 140 milhões de reais. Isso já no primeiro ano, 2020. Aqui, essa primeira tabela é a projeção da nossa receita, né? Então, no exercício 2020 e 2021, nós teríamos aproximadamente uma arrecadação de 436 mil com a COSIP. Com base nessa projeção de receitas, a gente projetou também aquele desembolso, né, considerando as 5 fases, né, a primeira fase com um desconto maior, a segunda da segunda em diante foi diminuindo esse desconto, até a quinta fase em que a gente pagaria 100% da parcela. E aí fizemos uma projeção em relação, uma confrontação entre o que arrecadaríamos ao longo dos anos e o que nós pagaríamos na execução desse contrato. E aí a gente fez, aqui é uma síntese, claro, por exercício, por ano. Então, 2021 ainda daria uma variação positiva de 866 mil, mas lembrando que nós estaríamos pagando apenas 70% do valor da parcela calculada. No segundo ano, já cairia pela metade, mas estaríamos pagando ainda 77,5%, valor menor. No terceiro ano, nós já estaríamos entrando, ou seria 2023, a partir de 2023, na projeção dos valores que constam e nas cláusulas que constam como metodologia de atualização do contrato, nós já estaríamos tirando valores maiores do que arrecadaríamos na COSIP. Essa é uma projeção, né, uma contazinha de padaria muito simples, né, já dá para ver por aí. E daí em diante, nós entraríamos no vermelho, né, os valores arrecadados não seriam suficientes. Isso fazendo correção, a mesma metodologia de correção para a receita e para o desembolso, né? Aí, para equilibrar isso, eu teria que repassar isso para o pagador de impostos, o que inviabilizaria qualquer procedimento. E assim nós levamos isso até o ano de 2043. Né? Nessa projeção de 2043, estimaríamos em torno de 4 milhões que estaria além daquilo que seria arrecadado. Traduzindo em números isso, nós teríamos uma receita projetada na ordem de 258 milhões e uma despesa, né, um desembolso com o contrato na ordem de 340 milhões. Então, daria 100 milhões a mais ainda de desembolso em relação ao que arrecadaríamos. Em face disso, então, foi apresentado esses números ao Executivo, né? O Executivo fez a suspensão da ordem de serviço e daí, então, na discussão desse contrato, né, chegou a um processo de judicialização, né? Essa PPP, ela é de 2020, né, 2020, ela foi assinada em 2020 e lá naquela oportunidade ela estava com um valor de 109 milhões, 109 milhões por um período de até 24 anos, 25 anos, podendo ser renovada por mais um período, por mais um igual período, né?
Naquela oportunidade, aí lá já era o primeiro ano de governo do Bashir, né, foi feito um estudo, né, inclusive foi contratado uma empresa de auditoria, para avaliar as reais condições, tanto técnicas como monetárias desse contrato. E se identificou uma série de incongruências ali naquele contrato, começando com cláusulas que estavam em branco, né, fórmulas de atualização, por exemplo, tínhamos a fórmula de atualização da taxa da remuneração do contrato, né, que dizia que a remuneração ela seria atualizada pelo IGPM ou pela COSIP, pela taxa da ANEEL, né, que diz o percentual que você vai repassar para a COSIP, que é a contribuição que você paga na conta de luz. Dentre elas, a maior. Só aí já fere o interesse público, né, o interesse do município. Então já começa por aí o problema. Outra cláusula que tinha de atualização dizia que a atualização ela seria ou ela teria como ponto de partida a data na qual a proposta foi colocada no processo licitatório, ou seja, ela retornaria para maio de 2020. Lembrando que nesse período era um período pandêmico e que a nossa taxa de juros ela estava na estratosfera, tanto que, como era o IGPM estava dando de maio de 2020 a maio de 2021, na ordem de 32%. Então, esse contrato já saltaria para 140 milhões, praticamente isso. Na projeção, nós teríamos que, a partir do 5º ano, os recursos arrecadados para o COSIP já não seriam mais suficientes para cobrir o pagamento dessa PPP. Então, no interesse público, naquela oportunidade, o prefeito Bashir, ele não deu a ordem de serviço, né, até que se chegasse a esses números, né, e aí, então, após se identificar esse problema futuro, aí é o mérito dele nesse sentido, né, ele não deu a ordem de serviço. Então, esse é um vídeo aí sobre esse contrato de iluminação, né? Eu quero dizer, pessoal, que ninguém é contra esse contrato de iluminação. Só que existem falhas no contrato, né? Eu quis passar esse vídeo hoje aqui para vocês, até para verem o outro lado, né? De quanto vai custar realmente, né? Por isso, hoje até eu fiz um requerimento em meu nome da vereadora Thaís, convocando o secretário para vir dar explicações aqui. Dentro de antemão, já peço até o voto favorável, né, no requerimento. Este vídeo aqui está resumido em 12 minutos. A fala inteira dele são mais de 22 minutos. Mas eu posso até pedir para o vídeo completo, eu posso passar para vocês, posso passar para o nosso diretor aí, sou presidente, né, concordar para até pôr no grupo aí para todos vocês. Agora eu digo, vamos fazer audiência pública aqui, na Câmara Municipal de União Vitória, com erros no contrato. Bonito vai ficar, cidade bem iluminada, mas tem que ver o quanto vai custar de verdade. A conta é cara. Como diz um amigo meu ali, o vereador Borracha, tem jabuti nesse contrato, né? Seria isso nessa noite. Boa noite a todos.